Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa Escola de Pregadores para mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo curto, prometo, tá? Mas só para apresentar um documento que eu já disponibilizei sobre, que eu dei o tema de passo a passo para fazer o esboço do seu sermão, tá? Mas eu até já mudei, tá? Eu vou deixar aqui com vocês, eu coloquei 20 passos para você fazer o esboço do seu sermão. A ideia é orientar esse processo para ficar mais simples, tá? Para a gente não colocar ali o carro na frente dos bois, né? Como dizem os antigos, e a gente tem uma ordem mais ou menos clara, mais ou menos estabelecida para construir o nosso sermão, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Coloquei aqui, escolha o texto bíblico, tá? No caso de quem está aqui na nossa escola de pregadores, você já tem os textos determinados, tá? Vai acontecer algum momento que você vai poder escolher o texto do seu sermão, tá? Então, se você já tem um texto, coloca o seu texto aqui, tá? Senão você vai orar, você vai buscar a orientação de Deus e tudo mais, vai olhar para a necessidade da igreja, das pessoas que vão te ouvir, tá? E vai buscar uma sensibilidade para perceber qual a mensagem de Deus para aquelas pessoas, para aquele momento, tá? Então, definir o seu texto, coloca aqui. E aí, segundo passo, leia o texto em 2 ou mais versões. Você até pode pensar, pô, pastor, isso é óbvio. Não, não é óbvio, tá? Tem muita gente que começa o sermão sem ler o texto. E você consegue perceber ouvindo o sermão dele, tá? Tem muita gente que usa o texto como pretexto. Ou seja, ele lê o texto e depois prega, e vocês ficam se perguntando, cara, o que isso tem a ver com o texto? Nada, tá? Por quê? Porque começou o sermão antes do texto, antes de olhar com atenção para o texto, tá? Então eu coloquei aqui, leia 2, 3 vezes em versões diferentes. Nós temos as versões mais antigas e clássicas, que são a ARA, né? A Revista e Atualizada, e tem também a Revista Corrigida, tá? E temos as versões mais novas, como NVI, Nova Versão Transformadora, Linguagem de Hoje. Então é legal você comparar uma versão com a outra. Um aplicativo da Bíblia que eu uso, o YouVersion, tem uma ferramenta bem interessante para você comparar essas versões, tá? E aí, como parte da leitura também, no terceiro passo, eu coloquei aqui, você conhece bem o significado de todas as palavras do texto, tá? Às vezes você pensa que conhece, mas não conhece, tá? Então, assim, você sabe explicar com clareza o significado de concupiscência, por exemplo, ou de propiciação, ou de redenção, tá? Uma vez, só para você ter ideia, eu tive uma conversa muito boa com um grupo de jovens do Ministério de Louvor, em Medianeira, sobre a palavra bênção. E nenhum deles soube me dizer com clareza o que significa a palavra bênção. Pensa bem, tá? Então, você vai ler o texto, olha os significados das palavras, tá? Mesmo que você olhe assim, eu já sei. Pega as palavras principais e vai para o dicionário, tá? Vai um pouquinho mais a fundo nisso, tá? E aí também, como parte da leitura, no quarto passo, coloca assim, qual tipo de texto? Tá? Você tem que levar isso em conta também. Você está lendo um texto, você vai pregar em cima de um texto poético, de um texto histórico, de um texto sapiencial, que é texto de sabedoria, de um texto profético, apocalíptico, você está falando de uma das cartas de Paulo, você está falando do Evangelho, como é que é? Tá? Qual tipo de texto que você está trabalhando? E aí também, como parte da leitura, tem você identificar as figuras de linguagem que há no texto, tá? Tem alguma parábola no texto? Tem alguma ironia? Tem alguma hipérbole? Tem algum eufemismo? Tá? E por aí vai. As figuras de linguagem são muitas. Essas aqui são algumas das mais relevantes, tá? Também, como parte da leitura do texto, os passos 6, 7 e 8. Tem alguma ordem para ser obedecida nesse texto? Tem algum pecado a ser evitado? Tem algum exemplo a ser seguido? Tá? Tudo isso faz parte da leitura do texto. Você lê o texto com atenção. O ponto 9 ainda é leitura, que é o passo 9, né? Qual o contexto histórico do texto? Tá?
quem que escreveu, para quem que escreveu, em que época que escreveu, o que estava acontecendo no mundo naquela época, o que motivou aquele texto, tá? Isso precisa ser levado em conta, é o contexto histórico. Também, como parte da leitura ainda, o passo 10, qual o contexto literário? Quando a gente fala do contexto literário, estamos falando do texto em si, o que tem antes, o que tem depois, tá? Em que momento, em que lugar esse texto está encaixado, tá? Então, esse é o contexto literário, tá bem? E aí, só no passo 11 que a gente vai entrar na interpretação de fato, tá? Que é qual a mensagem central desse texto. Aí eu coloco aqui para você resumir numa frase só, tá? Numa frase curta. Esse texto fala a respeito de... Uma frase só, resumindo a mensagem de todo o texto, tá? Uma vez que você já sabe qual é a mensagem de Deus desse texto para as pessoas, você vai para o ponto 12, que é escolher os pontos para apresentar essa mensagem. Você não pode apresentar a mensagem toda num combo. Você tem que dar uma destrinchada nela, tá? Dividir ela ali em 2, 3 pontos para apresentá-la de uma forma mais clara. E aí você escolhe esses pontos, tá bem? E aí, olha só, são 20 passos. Só lá no passo 13 que você vai fazer a introdução, no 14 o desenvolvimento dos pontos e no 15 a conclusão. E aqui falando com vocês, eu já vou fazer uma alteração. Vou colocar fazer o desenvolvimento dos pontos, fazer a conclusão e só depois você faz a introdução. Tá bem? E só depois de fazer a introdução você faz o título, que está lá no passo 16. Ok? E aí depois de tudo isso, com o esboço quase pronto, você vai pensar numa ilustração. Numa história, num conto, verídico ou não, que pode ser da sua própria vida ou da vida de outra pessoa, mas uma ilustração que vai esclarecer, jogar um pouco de luz para aquele sermão, tá? O Spurgeon falava que a ilustração são como as janelas do sermão, tá? Que ajuda as pessoas, que joga luz naquele texto para você não ficar falando apenas de conceitos abstratos. No ponto 18, no passo 18, escrever o sermão todas as palavras do sermão. Você se imagina pregando e vai escrevendo o sermão palavra por palavra, incluindo tudo, saudação até a finalização, tá? No passo 19, penúltimo, fazer a revisão. Você vai imprimir esse texto e vai ler, e vai corrigir. Depois você vai gravar. E você vai se ouvir pregando, se ouvir falando, e vai também. Aí você vai perceber alguns erros ou alguns pontos um pouco obscuros. E no passo 20, você vai passar o seu esboço para a revisão do pastor, tá bem? Ou de outra pessoa que está te orientando nesse processo. Ok? 20 passos que vai te ajudar muito na elaboração do seu sermão. Um abraço.